Projeto Empower Digitech. Unidade 2. Avaliação com tecnologias digitais. Aula 2.1. Estratégias de avaliação. Olá, David. Como estás? Olá, Emily. Estou bem. Obrigado por perguntares. O que tens feito? Recentemente participei num seminário que dava informações sobre a importância das estratégias de avaliação digital para melhorar a aprendizagem dos alunos. No entanto, estou muito confusa sobre como implementá-lo na minha sala de aula. Eu compreendo-te totalmente, Emily. Uma coisa é saber o que é a avaliação digital e outra coisa é saber como a implementar. Esta tarde, na sala de reuniões da biblioteca, nós, professores, reunir-nos-emos para discutir as nossas experiências com a implementação de estratégias de avaliação na sala de aula com a ajuda da utilização de ferramentas digitais. Se estiveres disponível, por favor compareça na nossa reunião. Oh, David, eu adoraria participar na reunião. Seria benéfico para mim ouvir sobre as experiências de outras pessoas a implementar estratégias de avaliação digital nas suas salas de aula. Também estás a utilizar ferramentas digitais para implementar avaliações formativas? Sim, oferece diversas oportunidades para a implementação eficaz da avaliação formativa. Vamos falar sobre isso na reunião. Até lá. Boa tarde a todos. Hoje, estamos aqui para partilhar as nossas experiências na implementação de estratégias de avaliação digital nas nossas salas de aula. Outra professora, a Emily, está conosco. Bem-vinda, Emily. Está ansiosa por saber mais sobre como implementar estratégias de avaliação formativa aproveitando os recursos das ferramentas digitais na sua sala de aula. Antes de começar a partilhar as nossas experiências específicas com a implementação de avaliações digitais na sala de aula, gostaria de partilhar algumas informações sobre os tipos de avaliações que queremos implementar nas nossas salas de aula. A avaliação está no centro do processo de aprendizagem. No entanto, as práticas atuais nas salas de aula no que diz respeito à avaliação dos conhecimentos, capacidades ou competências dos alunos concentram-se fortemente no tradicional papel e lápis com base no final dos testes unitários. A avaliação digital tem o potencial de abrir novas oportunidades que se alinhem mais com os métodos e estratégias de avaliação contemporâneos que são comprovadamente eficazes na melhoria da aprendizagem dos alunos. Como se vê na figura, existem vários tipos de avaliação que podemos utilizar no ensino em sala de aula. A categorização dos tipos de avaliação em sala de aula nesta figura depende inteiramente dos seus objetivos. Por exemplo, pode criar um teste cujo objetivo é avaliar o quanto os alunos aprendem um conteúdo que está a ensinar. Neste caso, o papel dos questionários seria o de avaliar sumativa e integralmente a aprendizagem dos alunos. David, qual é então o propósito da avaliação formativa? Essa é uma ótima pergunta, Emily. O principal objetivo da avaliação formativa é obter insights sobre o pensamento dos alunos, ao invés de julgar o quanto aprendem. Assim, o propósito da avaliação formativa é formulado como avaliação para a aprendizagem. Ao invés disso, o propósito da avaliação sumativa é formulado como a avaliação da aprendizagem. Neste caso de vídeo, vê-se que o professor está a circular durante um teste para verificar se os alunos compreenderam as questões corretamente, porque o principal objetivo deste professor é verificar o quanto o aluno compreendeu o tema que ensinou. No segundo caso, desta vez, o professor conversa com um grupo de alunos que estão a trabalhar numa questão que lhes foi atribuída. Neste caso, o objetivo do professor não é calcular o quanto os seus alunos aprenderam, mas sim obter insights mais profundos sobre a forma como os alunos formulam e pensam sobre a questão que lhes foi atribuída. Pelo que descreveu em relação à avaliação em sala de aula, entendi que não é o tipo de ferramenta que está a utilizar que determina se a sua avaliação é formativa ou sumativa. Em vez disso, é a forma como utilizou as ferramentas e para que fim. Exatamente, Karina. Enquadrou isso muito bem. Então, a questão é, por que nos preocupamos em utilizar ferramentas digitais para a avaliação em sala de aula? Porque oferece diversas oportunidades em termos de tipos de conteúdos que podem ser utilizados na avaliação em sala de aula. Caso contrário, seria impossível implementá-los em avaliações feitas em papel e lápis. Tens razão, Joana. Com a ajuda de ferramentas digitais, é possível integrar vários tipos de conteúdos em tarefas de avaliação em sala de aula. Estes tipos de conteúdo podem ser classificados como conteúdo baseado em texto, conteúdo baseado em imagem, conteúdo baseado em áudio e conteúdo baseado em vídeo. O conteúdo baseado em texto pode incluir coisas como artigos, notícias, blogs e páginas web. O conteúdo baseado no visual pode incluir coisas como
imagens, gráficos, diagramas, desenhos, mapas para citar alguns. O conteúdo baseado em áudio pode incluir coisas como diálogos, podcasts, registro de entidades naturais, conversas da vida real. O conteúdo baseado em vídeo pode incluir coisas como simulações, vídeos de experiências, vídeos de estudo de caso, vídeos interativos. David, são muitos os tipos de conteúdos diferentes que podemos incorporar na avaliação em sala de aula. Sim, Emília. A avaliação digital abriu-nos muitas oportunidades de incorporar tarefas de avaliação nas nossas salas de aula. Isto não era possível apenas com testes em papel e lápis. Que ferramentas digitais estão disponíveis para incorporar estes tipos de conteúdo na avaliação em sala de aula? Existem muitas ferramentas digitais disponíveis para incorporar estes vários tipos de conteúdo na avaliação em sala de aula. Em jeito de citação, aqui estão algumas das ferramentas digitais disponíveis: Formative, Socrative, Poll Everywhere, Kahoot, Padlet, Edpuzzle e Quizzes. O Formativo é uma ferramenta digital versátil que melhora as avaliações em sala de aula ao oferecer uma variedade de recursos especificamente concebidos para fins de avaliação formativa. Com o Formativo, os professores podem criar tarefas interativas que incluem uma variedade de tipos de perguntas, como escolha múltipla, resposta curta e até respostas de desenho, bem como uma variedade de tipos de conteúdo, como textos, imagens, desenhos, áudio e vídeo que atendem a diferentes estilos de aprendizagem e permitir que os alunos demonstrem a sua compreensão de diversas formas. O Formativo permite que os alunos submetam os seus trabalhos em tempo real, permitindo que os professores monitorizem as respostas à medida que são enviadas, o que proporciona uma visão imediata da compreensão dos alunos. Este ciclo de feedback em tempo real permite que os professores abordem equívocos ou dúvidas imediatamente, garantindo que os alunos recebem a orientação necessária à medida que aprendem. Neste exemplo, pode carregar um vídeo da internet ou do seu próprio repositório e incorporar perguntas com registro de data e hora ao longo do vídeo. Desta forma, pode avaliar formativamente o nível de compreensão dos seus alunos em relação à informação e aos processos apresentados no vídeo. Outra ferramenta que oferece diversas oportunidades para a avaliação formativa é o Polyvarier. O Polyvarier permite que os alunos respondam a perguntas instantaneamente através dos seus dispositivos, fornecendo aos professores insights imediatos sobre a compreensão dos alunos. Os professores podem escolher entre vários formatos de perguntas, escolha múltipla, perguntas abertas, nuvens de palavras, imagens clicáveis e muito mais, permitindo diversas abordagens de avaliação. Os alunos podem responder anonimamente, o que pode reduzir a pressão e incentivar respostas honestas, especialmente em tópicos delicados ou ao verificar a compreensão, sem medo de julgamento. Integra-se com softwares de apresentação populares como PowerPoint, Keynote e Google Slides, facilitando a sua inclusão em palestras, e é acessível em todos os dispositivos, desde computadores portáteis a smartphones. Os professores podem utilizá-lo para avaliações formativas, avaliando a compreensão antes e durante as aulas, o que lhes permite ajustar o seu ensino em tempo real. David, são muitas ferramentas com várias funcionalidades. No entanto, continuo confusa sobre a forma como estas ferramentas oferecem oportunidades em termos de avaliação formativa. São ainda questões de escolha múltipla. Sim, Emília, ainda é uma questão de escolha múltipla, mas, como falámos no início da reunião, o importante é a forma como formulaste as perguntas. Por exemplo, com questões de escolha múltipla, pode formar respostas com base nos mal-entendidos comuns dos alunos sobre o tema que está a ensinar. Depois, podes avaliar instantaneamente a compreensão dos alunos sobre os tópicos. Como podes analisar e dar sentido às respostas dos alunos com a ajuda de ferramentas digitais é outra história que abordaremos no nosso próximo encontro. Muito obrigado, David. Vemo-nos na próxima reunião.